Olá, arquiteto! Seja muito bem-vindo ao canal Li Explica. Eu sou a Lívia, sou arquiteta, designer de interiores e especialista em Revit. E hoje a gente vai falar por que alguns arquitetos recém-formados começam ganhando mais do que os veteranos, o que tem por trás disso. Mas antes de a gente ir para o vídeo, já curte o canal, se inscreve aqui também, porque aqui você vai ter muita informação sobre projetar interiores no Revit com o método Organização e Produtividade. E eu já te adianto que isso não tem a ver com inteligência, não tem a ver com QI e nem com sorte, mas sim com processo, com organização, com entrega e com posicionamento. E aqui, quando eu falo de ganhar mais, eu não estou me referindo somente ao salário CLT. Eu posso estar me referindo ao valor do projeto, a você fechar mais clientes por mês, ter mais projetos, quando você muda o tipo de cliente e também como o mercado te percebe como valioso, esse é o principal. E o tempo de profissão, ele não é exatamente igual ao nível do seu valor percebido. Tem muitos profissionais que eu vejo por aí, eles estão trabalhando há mais de 10 anos na área, só que eles estão oferecendo a mesma qualidade técnica de quando eles estavam no segundo ano, que foi aquele profissional que estagnou. Assim como também tem alguns recém-formados que eles estão se desenvolvendo muito bem e estão ganhando mais do que, né, os veteranos, que é o tema aqui do vídeo. A questão é que eu não quero nem desmerecer esses veteranos, mas também nem romantizar os recém-formados. Tem recém-formado que você olha que você fala: "Nossa, ele é uma pessoa organizada, confiável e que resolve", mas tem também recém-formado que não sabe aí para onde está indo, precisa de um direcionamento. E a questão aqui é a gente entender o que faz o mercado pagar mais por alguns perfis, porque tendo entendimento disso, o jogo pode mudar para você. Porque assim você para de depender de indicação aleatória, para de esperar que a sorte caia no seu colo, né, que caia um cliente bom para você, e você também para de ficar aceitando qualquer projeto por medo, porque você não sabe qual vai ser o seu futuro. Então, com isso, você começa a fazer escolhas mais inteligentes e você começa a construir um caminho que te faz pagar mais, né? Você recebe mais por isso e você fica parando de depender, implorando pela valorização do seu trabalho. Então, definindo isso, dominando isso, você define com clareza qual o problema que você resolve como arquiteto. Você melhora a sua entrega e diminui retrabalho. Você ganha previsibilidade, ou seja, você tem menos altos e baixos, fica algo ali um pouco mais linear. Você consegue se posicionar melhor e por conta disso você ganha clientes melhores. E você também ganha velocidade, que é uma coisa que pesa muito quando a gente fala de projeto de interiores. Aí você pode me dizer: "Ah, mas eu moro numa cidade pequena". E a gente sabe que cidade pequena tem esses desafios, né, a concorrência ela fica alta, mas, por exemplo, você pode trabalhar de forma híbrida, você pode trabalhar de forma totalmente remota, inclusive você pode estar numa cidade grande, fazer projetos para cidades pequenas. Você também pode prestar consultoria, prestar serviço para outros profissionais. Então você tem possibilidades, não use isso como motivo para você não tomar nenhuma iniciativa ou você aceitar como você vive hoje por instalar essa crença na sua cabeça que a culpa é a sua cidade pequena. Ou você também pode me falar: "Ah, eu não tenho um portfólio", e o portfólio ele não é só a obra pronta ali, ele também é uma prova da sua capacidade. Então dá para construir um estudo, um antes e um depois, um projeto conceito, mas você pode, ainda que seja um estudo, um projeto conceito, deixar ele num padrão profissional, porque você consegue mostrar ali o seu trabalho. Ou então você pode falar: "Ah, eu não tenho domínio sobre o BIM", e a grande questão é que, por exemplo, quando você passa a usar essas ferramentas, esses softwares que eles são BIM, mesmo que você não use 100% a tecnologia do BIM, isso já te coloca numa prateleira diferente, porque você já tem uma integração totalmente diferente dos programas, você já tem um fluxo diferente de trabalho, então isso já eleva sozinho a qualidade do seu trabalho, não precisa ficar, totalmente focado ali querendo só usar o BIM por usar. Se você não tiver não conseguir caminhar de uma forma tranquila, incluir isso na sua rotina e também produzir coisas que atendam às suas necessidades, né, não é só ficar produzindo um monte de coisa só para falar que usa BIM, você precisa produzir aquilo de forma que você use, de forma inteligente, e só o fato de você trabalhar com Revit, você já vai ter um patamar diferente
na sua carreira. E o jeito errado de entrar no mercado é você entrar pensando assim: "Bom, se eu fizer o básico bem feito, então com o tempo eu vou naturalmente ganhar mais", mas a verdade é que a vida ela não é essa linearidade, né, e isso podia, há anos atrás, talvez até ser uma verdade, mas a questão é que hoje a gente tem uma concorrência muito grande. Muitos arquitetos se formam todos os anos e pessoas que estão aí cada vez mais atualizadas com as coisas do mercado. Então, um sinal, por exemplo, que está errado é você tentar vender a sua hora, mas não a solução. Porque como a gente tem muitos arquitetos no mercado, você só fazer qualquer projeto, qualquer render, qualquer planta, o cliente ele te vê, né, tanto o cliente quanto o escritório, ele te vê só mais um, porque de fato tem muitas ele consegue ver ali, atender, né, tanto da parte de cliente, ele consegue falar com vários arquitetos, orçar com vários arquitetos de uma forma muito rápida, porque a gente faz reuniões online, e para os escritórios também, chega 1 milhão de currículos iguais para o escritório analisar. O segundo erro é você ter um portfólio meio sem recorte, aquela pessoa meio pato, né, ela faz um pouco de tudo, mas não é bom em nada, então você entrega ali uma série de coisas para um escritório ali. Vamos supor que aquele escritório trabalha com residencial. Você vai e entrega uma escola, mostra que você sabe, já fez um museu, você mostra um residencial, você mostra um comercial, você mostra uma fachada, e então ele percebe que você tem você já teve contato com todos esses assuntos, mas você não é especialista, você não tem nenhum contato aprofundado com nenhum tema de forma específica. E quando chega um portfólio que ele está totalmente voltado para aquilo que o escritório trabalha, ele vai ter um olhar muito mais atento para aquele portfólio. Outro erro também é você ter uma entrega sem processo. Então, cada projeto ele sai com uma cara. Tem um projeto que a cota tá vermelha, tem outro projeto que a cota tá preta, no outro o título tá de um jeito. Então, isso mostra que você não tem uma padronização. E isso gera muito estresse, tem muito retrabalho. Toda vez que você vai iniciar um projeto novo, você precisa puxar todos. Você abre ali uns 5 projetos, porque de um você vai pegar o título, porque de um você vai pegar o título, do outro você vai pegar a forma como você o texto que você colocou ali, então fica algo totalmente bagunçado. Quarto ponto é aquela pessoa que ela tem até usa algum software, mas você vê que ela é uma pessoa que ela não tem organização, então você recebe aquele arquivo assim, tem lá o nome do arquivo, aí vem final, aí depois final, underline final. Final, underline, final, último. Então você mostra que você tá totalmente perdido, não sabe pra onde você tá indo, mas que você tá ali, né, tá tentando, mas é diferente daquele profissional que ele já chega, que você vê que ele tem uma organização dele, que é o R00, R01 e assim por diante. O quinto ponto é quando o seu preço ele é baseado em medo. Então você não tem uma padronização, você nem sabe quanto você deveria cobrar, mas você cobra quanto você acha que o cliente vai pagar, o máximo. Só que o que acontece no fim das contas é que você acaba não cobrando o que você deveria e muitas vezes você acaba cobrando abaixo do que você deveria. E se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, tá tudo bem, porque o mercado, a faculdade, ou melhor, a faculdade, ela não prepara a gente para o mercado. A faculdade ensina a gente a sermos arquitetos, mas não ensina a como a gente deve lidar com o mercado. E aí vem a virada, né? Por que que alguns recém-formados ganham mais? Normalmente é porque eles têm uma apresentação melhor, eles têm processos e posicionamento. Então, eles até podem não ter obra, mas eles vão ter uma comunicação mais direta, vão ter um padrão mais atual, um visual mais atual, e eles têm um fluxo que parece ser aquele fluxo de escritório grande. E aí é esse arquiteto que o cliente olha e pensa: "Nossa, essa é a pessoa ideal para lidar com o meu sonho, para a gente seguir fazendo esse projeto". E agora eu vou te apresentar qual que é o jeito certo então. Acabei de falar aí 5 pontos do jeito errado, e do jeito certo a gente pode fazer uma triangulação. A gente tem um posicionamento, processo e produto. Então, com relação ao posicionamento, você não é um arquiteto genérico, que é aquele arquiteto que atende tudo, o cliente que vier, ele aceita, não importa qual área que é, se é fazer uma indústria, se é para fazer um projeto paisagístico, ou se é para fazer um arquitetônico. Então, isso torna você um profissional com baixo valor, porque você não tem uma identificação. Então, você pode nichar, como por exemplo,
trabalhar com apartamentos compactos na obra, trabalhar com interiores em foco com foco em alto padrão. Você pode trabalhar focado ali para projetos de aluguel, né, projetos de locação. Você também pode focar em projetos de reforma sem quebra-quebra. Então, você ser nichado faz com que o cliente te olhe de uma outra maneira. Você fica mais desejável, porque ele vai olhar para você e vai se identificar e vai falar: "Bom, esse profissional ele entende o meu caso". O segundo ponto, que é com relação ao processo, é aquele método que vai matar a sua ansiedade e a ansiedade do seu cliente, porque ele vai tornar tudo muito previsível, isso vai soar muito talentoso, inclusive. Então, isso faz com que você pareça profissional mesmo com pouco tempo de mercado. Então, por exemplo, algum dos nossos processos aqui, a gente tem um briefing muito bem estruturado para fazer com os nossos clientes, nós temos uma metodologia, toda vez que a gente vai começar um projeto, tem todo uma forma ali que você tem que desenvolver a sua criatividade, como aquilo vai ser feito para você poder desenvolver o projeto do aquele apartamento, daquela casa. Você vai ter, por exemplo, também, a gente desenvolve o layout, o cliente precisa aprovar para a gente passar para a próxima etapa, que é a etapa do 3D. No fim, que a gente faz todo o detalhamento, e a nossa entrega as nossas entregas, elas têm aparência sempre igual, claro, com exceção do projeto, né, o projeto sempre é cada um diferente, mas, a forma como tudo isso é apresentado, se eu abrir aqui 2, 3, 4, 5 projetos, você vai ver que eles são todos muito parecidos, são todos iguais ali na forma como ele é entregue, eles todos seguem esse mesmo padrão. Então quando você tem esse processo, você para de ser puxado pelo cliente, né, aquele cliente ansioso que quer que você faça da forma como ele quer, e você passa a você conduzir todo o processo. Bom, a gente tem um terceiro ponto, que é o de produto ou entrega. Então, aquela entrega com clareza, qualidade e organização, e é aqui que o Revit brilha. Por quê? Quando você tem um padrão, você consegue entregar algo com consistência e com velocidade sem perder a qualidade. Então, você não só modela, né, não só fica desenhando, mas você não só modela, né, você não fica ali só desenhando, mas você tem uma nomenclatura dos seus arquivos, você tem um template, uma prancha com padrão, e você acaba também tendo a revisão com menos erros no Revit. Então isso encurta o seu trabalho, te permite que você possa ter mais projetos e entregar melhor também, cobrar mais. Então, assim, vamos sendo bem honestos, o mercado ele paga mais para aquele profissional, ele tem mais autonomia, aquele profissional que vai ficar te dando menos trabalho, e isso tem tudo a ver com ser claro, ser organizado, cumprir o que promete. E eu tenho, por exemplo, um exemplo no mundo real do que acontece, é que quando o cliente ele vai orçar com 2 arquitetos e ele percebe que o primeiro arquiteto ele não tem uma metodologia, ele não tem uma clareza, ele vai apresentar o trabalho dele, ele apresenta ali 2 trabalhos, um com cada cara, aquele trabalho feio que o cliente não entende nada, abre aquele monte de planta na frente do cliente. Isso não faz sentido para esse cliente. É diferente de quando ele entra em contato com aquele outro arquiteto, ele já é organizado, que ele domina o processo, ele sabe te falar de cabo a rabo tudo o que vai acontecer, ele te mostra um projeto, um processo e um projeto que o cliente, mesmo sendo leigo, ele bate o olho ali e fala: "Nossa, olha, eu consegui entender aqui como que essa coisa aqui que ela me apresentou funciona". Então, ele vai se perguntar depois que ele conversar com esses 2 arquitetos, quem que parece mais confiável, quem que vai me tirar esse peso das costas. E olha só, essa daqui, por exemplo, é a nossa primeira entrega para o cliente. Então, quando a primeira vez que ele olha, ele já fala: "Nossa, nossa, que legal, olha só, aqui tá o piso aqui dentro do escritório, tá o piso que eu tinha pedido para ela, que era um piso amadeirado, ele já tá aqui na paginação, tá exatamente do jeito que eu queria". E a gente mostra aqui também, por exemplo, o 3D. Isso aqui, então, nossa senhora, o cliente olha e pensa: "Nossa, olha, eu falei pra ela que eu queria aqui um painel atrás da TV, um painel escuro, que tivesse um detalhe, que fosse madeirado atrás", e ele consegue já visualizar e perceber que você ouviu atentamente tudo que ele te falou na reunião, que você entendeu e que você traduziu isso para o lar dele. E aqui o cliente, na hora, ele já vai falar: "Putz, é isso mesmo, é isso que eu quero". Só que a questão é, eu mostro isso quando a gente tá fazendo a reunião de apresentação, então
Já na reunião de apresentação, o cliente olha e pensa: "Puxa, então, ela vai me entregar aqui já a solução em 3D na nossa primeira conversa". Então o cliente sente quando a gente tem uma metodologia que a gente vai conseguir conduzir ele por esse caminho tão sensível, né, quando a gente tá falando de obra, de projeto, a gente tá falando de grandes sonhos, então é importante que você esteja atento para o sonho do seu cliente, do quão importante você é na vida dele hoje, e fazer com que você possa entregar à altura, né. E agora eu tenho uma pequena tarefa para você, uma tarefa muito simples, mas que requer a sua atenção nesse momento. Eu quero que você sente e você escreva, tem que escrever, pode ser no celular, no caderno, na folha, qualquer lugar que você tenha aí. Escreve 5 coisas que você tem que melhorar, não é coisas gigantes, tá. "Ah, preciso, mudar o escritório físico", não é esse tipo de coisa, mas são coisas pequenas que te fazem pior, mas que são simples, né. Então, por exemplo, às vezes você tem um carimbo ali no seu projeto que você usa ele todo o projeto, aquele carimbo que já tá antigo, que não te representa, que tem coisa que você nem usa, que você já viu que não precisava ter aquela informação ali. Mas você mantém aquilo, você quer mudar o padrão da sua folha, né. Hoje você tem um padrão ali de folha, você quer tornar algo mais bonito, então você vai listar esses 5 itens pequenos, exequíveis, não vai criar coisas mirabolantes, né, construir, fazer o projeto de um barco do zero, um iate. Não, coloca uma coisa ali que realmente está no seu dia a dia, que está te atrapalhando de avançar, e você vai executar um essa semana. E é assim, não deixar aquilo morrer, entendeu? Você tem que te perturbar aquilo que você se comprometeu essa semana para fazer. Então, você vai arrumar o seu carimbo essa semana, você vai colocar ali, nem que você faça ali de forma pausada, arruma um pouquinho, salva o arquivo, depois você volta, mas não deixa de fazer isso, porque isso vai, em pequenos passos, te tornar um profissional melhor e mais desejado pelo mercado. Eu acabei de te mostrar como é a minha entrega, então você também pode, se você viu ali algum elemento que você gostou muito, que você quer aplicar, que você olhou e falou: "Puxa, queria muito poder entregar algo assim", talvez você não vá conseguir fazer 100% igual, mas então faz uma adaptação. Pega o que você gostou e coloca ali na sua realidade, no seu dia a dia, para você melhorar. E se você é um arquiteto e estava se sentindo para trás, se sentindo com falta de talento, eu espero que esse vídeo ele tenha te dado uma clareza sobre isso, sobre como o mercado ele premia não só o tempo de profissão, mas sim a sua clareza, a forma como você se apresenta, a sua confiança. E se você quer aprender a projetar Revit com método, organização e produtividade, se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer mais aulas como essa, bem práticas para te ajudar a subir de nível. E eu quero que você me conte aqui nos comentários qual você acha hoje que é um dos seus gargalos, se é com relação ao seu posicionamento, ao seu processo ou à sua entrega. Abre o coração aqui, até porque também você escrevendo, você vai se comprometer a melhorar e assim também eu consigo olhar isso, né, olhar os comentários e ter temas para os próximos vídeos. Então, quem sabe ali o que você traz eu não trago como um tema de próxima aula. Então é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir o vídeo. Até mais.